Olá, bem-vindos ao meu canal, aqui Ateliê Otaka Amigurumi. Eu sou Simone Ruiva e trago para vocês hoje mais um tutorial de amigurumi. E esse tutorial tá muito especial. Ele foi feito para um projeto chamado Amigiki Wiki, que acontece lá no Instagram, onde reúne 14 crochetistas de mão cheia, incluindo eu, que fui convidada para esse ano. Fiquei muito feliz com esse convite e eu tinha que trazer um amigurumi muito especial para vocês. Então eu trouxe um dos amigurumis que eu gosto bastante no Pokémon, junto com o Bulbasaur, né? Claro que vocês sabem que o Bulbasaur é o meu Pokémon favorito. E eu fiz a receita especial, assim, foi feita com muito carinho, foi feita de coração. Caprichei, porque tinha que ser especial para esse evento, né? Então eu trago para vocês o Gengar. Gente, o Gengar, ele é um Pokémon tipo fantasma. E assim, no Pokémon agora, o Ash ganha a competição com ele, né? Depois de longos anos aí da série Pokémon, o Ash consegue ganhar o campeonato utilizando o Gengar. Então eu resolvi trazer ele com esse fonezinho de Pokébola, lindo, com esse sorriso encantador, que todas as pessoas ficam apaixonadas. Então essa receita aqui, ela tá gratuita lá no Instagram, deixei o link aqui embaixo nas descrições para vocês irem lá e ver a receita todinha descrita lá para vocês, com fotos lindas, tá? Aqui nesse tutorial vai ser a primeira parte, e vocês vão aprender a fazer todinho, com todo o passo a passo e todas as formas que eu utilizei para poder fazer ele, tá? Então aproveitem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o vídeo, comenta. Se você quiser, me marca lá no Instagram, @otakamigurumi, e também coloca a hashtag AmiGeekWiki, para todos nós podermos ver seu trabalho e poder compartilhar. Aproveitem a receita. Esse é o corpo do Gengar. Na verdade é o corpo e cabeça juntos, né? Que o rosto ele fica nessa parte da frente. Ele é dessa forma cilíndrica, tá? Na cor roxa. Todo o material vai estar lá na receita, que está escrito na descrição da receita, tá bom? Com o fio roxo, iremos começar fazendo um anel mágico e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico. Na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, totalizando ao final da carreira 12 pontos baixos. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 18 pontos baixos. Agora, na quarta volta, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. E, para deixar bem redondinho, eu começo com um ponto baixo, um aumento, e finalizo a volta com um ponto baixo. Na quinta volta, iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 30 pontos baixos. Agora, na sexta volta, nós iremos fazer 4 pontos baixos e um aumento em 6 repetições,
Chegando ao final da volta com 36 pontos baixos, eu faço da mesma volta que a carreira de número 4, tá bom? Para poder deixar esse círculo bem redondinho. Na sétima volta, nós iremos fazer 5 pontos baixos e um aumento com 6 repetições, chegando ao final da volta com 42 pontos baixos. Na volta de número 8, iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 48 pontos baixos. Faço da mesma forma que a volta de número 6 e 4, tá? Iniciando aqui com 3 pontos baixos e finalizo a volta com 3 pontos baixos. Nas voltas de número 9 ao volta de número 22, iremos fazer 48 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Ponto sobre ponto, cada volta vai ter 48, então serão um total de 14 voltas, tá? Da carreira 9 até a carreira 22. Aqui eu vou cortar e pular o vídeo, porque são muitas repetições, tá bom? Então eu já volto finalizando ele. Finalizando os últimos pontos da volta de número 22, né? Vamos para a próxima volta, que é a carreira 23. Nós vamos começar a diminuir para poder fechar nossa cabeça, tá? Então aqui você escolhe qual lado que você vai usar e começa a fazer suas diminuições. Então na volta de 23 serão 6 pontos baixos e uma diminuição em 6 repetições, totalizando ao final da volta com 42 pontos baixos. Na volta de número 24, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição em 6 repetições, chegando ao final da volta com 36 pontos baixos. Na volta de número 25, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição em 6 repetições, chegando ao final da volta com 30 pontos baixos. Agora, na volta de número 26, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição em 6 repetições, chegando ao final da volta com 24 pontos baixos. Na volta de número 27, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição em 6 repetições, chegando ao final da volta com 18 pontos baixos. Na volta 28, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição em 6 repetições, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. Se nesse momento você já quiser encher, pode encher, não tem problema, tá? Coloque um enchimento bem compacto nele
e pode encher ele todinho antes de terminar antes de fazer essa volta. Aqui eu vou fazer o enchimento, tá? Eu uso um hashi, que me auxilia muito para poder colocar o enchimento dentro. Ele é ótimo. É um hashi aqui descartáveis com a parte da ponta que é chanfrada, tá? O enchimento vocês vão colocar de uma forma que ele fique bem firme, porque ele vai ser um amigurumi que vai ficar sentado, né? Então tem que fazer ele bem firmezinho. Não precisa deixar ele fofinho, tá? Então coloca bastante enchimento para ele ficar firme. Massageia bem ele para o enchimento ficar certinho dentro dele, tá? Um truque aqui é com a agulha de filtragem, você compacta bem a ponta do seu enchimento para na hora de você poder fazer a última volta, não ficar crochetando enchimento junto, tá? Então a agulha de filtragem nessa hora é ótimo. Então usa bastante essa agulha de filtragem, ele é bom para poder repor o enchimento que sair por entre os pontos também, tá? Além de você usar ele para várias outras funcionalidades. E agora, para nossa última volta, vamos de volta de número 29, vamos fazer 6 diminuições para a gente poder finalizar a cabeça do nosso Gengar. Corta, deixa um fio para você fazer o arremate. Eu sempre faço um ponto baixíssimo no final para poder dar um acabamento melhor. O corpinho do Gengar ficou assim, tá? Dessa forma cilíndrica. Agora vamos fazer um anel mágico invertido para poder finalizar e fechar o buraquinho do finalzinho do crochê, tá? Uso uma agulha de tapeceiro com pontinha bem redonda para facilitar. Faço todos os arremates das linhas, tá? Não se deixar nenhuma linha de costura aqui. Pode arrematar as de cima e as de baixo com a agulha de tapeceiro. E caso durante esse arremate sair algum enchimento, com a agulha de filtragem você coloca ele de volta no lugar com muita facilidade. E o corpinho barra cabeça do Gengar ficou pronto. Vamos fazer agora as orelhas do Gengar. Ela tem esse formato cônico, serão duas, tá? Então, para você colocar aqui em cima. E esse formato tá certinho para ele poder ficar reto e encaixar os fones de ouvido. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico e na segunda volta vamos fazer 6 pontos baixos, ponto sobre ponto, chegando no final da volta com 6 pontos baixos. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo e um aumento
em 3 repetições, chegando ao final da volta com 9 pontos baixos. Na quarta volta, vamos fazer 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Na quinta volta, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento em 3 repetições, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. Na sexta volta, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento em 3 repetições, chegando ao final da volta com 15 pontos baixos. Eu finalizo a volta com um ponto baixíssimo, deixo um fio para a costura e acerto o crochê, tá? 2 aqui cones bonitinhos para a gente poder fazer a orelha. Agora vamos fazer o rabo do Genga. Ele também é uma forma cônica, tá? Ele vai encaixar aqui embaixo, vai dar o apoio junto com as pernas no Genga para ele poder ficar sentado bem fino, tá bom? Feito na mesma linha roxa que todo o Genga ele tem a pontinha bem mais fina. Iniciamos fazendo um anel mágico e 5 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Vamos fazer agora um ponto baixo e um aumento em 2 repetições e finaliza a volta com um ponto baixo, chegando ao total de 7 pontos baixos. Ele fica bem fechadinho, mas vai com calma que você consegue, tá? Na terceira volta, vamos fazer 7 pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora na quarta volta vamos fazer um ponto baixo e um aumento em 3 repetições, mais um ponto baixo, chegando ao final da carreira com 10 pontos baixos. Na volta de número 5, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento em 3 repetições, mais um ponto baixo, chegando ao final da carreira com 13 pontos baixos. E a sexta volta, vamos fazer 13 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finaliza a volta com ponto baixíssimo, deixa um fio para a costura no amigurumi, tá? Fecho bem o ponto de cima para ele ficar bem fininho
dou a modelada no crochê, tá? Que às vezes fica muito fechadinho, você dá aquela aberturinha dando a modelada e fica pronto o rabo do Genga. Vamos fazer agora os pés do Genga. Serão dois também. Ele vai encaixar, encaixado pra frente, porque ele vai ficar sentado. E você pode deixar ele imóvel ou não, fica opcional. E também tem as garrazinhas dele, tá? Também vou ensinar a fazer direitinho. Você pode colocar ou não, fica opcional, tá? E agora com o mesmo fio roxo, vamos começar a fazer um anel mágico e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico e na segunda volta vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. Aqui na terceira volta vamos fazer um ponto baixo e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 18 pontos baixos. Na volta de número 4, nós vamos fazer os 18 pontos baixos somente na alça de trás, tá? Então, no seu pezinho, quando você olhar, você vai ver a alcinha do lado de fora. Então, são 18 pontos baixos em BLO, ou seja, somente nas alças de trás. Nas voltas 5, 6 e 7, iremos fazer 18 pontos baixos em cada volta. Então, são um total de 3 repetições, 18 pontos baixos em cada volta. Agora, na volta de número 8, iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição em 6 repetições, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. Na volta de número 9, vamos fazer 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vamos colocar agora o enchimento dos pés, tá? Vamos encher somente na base, a ponta de cima vai ficar vazia, porque será a ponta que será encaixada no corpinho do Genga, onde será costurado, então, enchimento somente na base do pé. Aqui eu vou usar o auxílio de uma pinça para poder colocar o enchimento, porque fica muito mais fácil e é bem pouco o enchimento que vai colocar. Vamos fazer agora a última volta, que é a volta de número 10, que serão 6 diminuições. Finalize com um ponto baixíssimo e deixe o fio para a costura do pé no corpo do Genga. Limpo, tiro qualquer fiapinho de enchimento que possa ficar aparecendo
no pezinho do Genga e ele ficou nesse formato, tá? Cheio somente na ponta, porque na ponta do pé, que outro lado vai ser a parte da costura, tá? Agora nós vamos fazer essas unhazinhas aqui, tá? Tem bastante, olha como que ela fica, são 3 pontinhas, preste bastante atenção como que vai fazer, para ela poder dar esse formatinho das 3 unhas. Então, com o mesmo fio roxo, nós vamos pegar entre o ponto, tá? Ali onde foi feito a volta com a alça, com somente nós de dentro, tá? Nesse ponto, não pega na alça, pega entre o ponto e outro. Faz um ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas e você vai voltar na alça da frente daquele ponto baixíssimo, da base, e faz um ponto baixíssimo. E vai repetir esse mesmo processo mais 2 vezes. Um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e faz um ponto baixíssimo na alça lá de baixo, onde foi feito o ponto de base. Terminando o processo, você corta, deixa um pedaço de fio para você fazer o arremate, tá? Com agulha de tapeceiro, você vai pegar esses fios e vão entrar aonde está o ponto, onde finaliza o ponto, para poder ficar bem fechadinho. E o pé tá finalizado, ele vai ficar dessa forma, os pezinhos prontos e vai ser encaixados assim, tá? E para ele poder ficar sentado. Chegou a vez das mãozinhas do Genga, né? Ele é feito de forma diferente, ele fica gordinho assim, ele ficou tão fofinho gordinho, ele também tem as mesmas unhas que possui lá no pé, tá? Ele vai ser costurado nessa lateral, voltada para cima, porque ele vai segurar um headphone, né? Caso você não queira colocar, você pode costurar ele na forma que você quiser, colocar o que você quiser na mão dele. Vamos começar com o nó corrediço e fazer 5 correntinhas. Vamos voltar no segundo ponto e fazer 4 pontos baixos de um lado das alças dessas correntinhas e do outro lado das alças mais 4 pontos baixos, chegando ao final da volta com 8 pontos baixos e ele vai ficar no formato oval. Dessa forma de trabalho a gente vai conseguir fechar ele e agora vamos trabalhar da mesma forma circular, que assim a gente consegue encher ele ao final, tá? Então na terceira volta nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento em 4 repetições, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos.
Nas voltas de número 4, 5, 6 e 7, vamos fazer 12 pontos baixos em cada volta. Então, serão 4 repetições, tá? De 12 pontos baixos cada. Na última volta, na volta de número 8, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes, chegando ao final da carreira com 8 pontos baixos. Eu faço um ponto baixíssimo ao final, deixo o fio para a costura e agora com o auxílio da pinça vamos colocar o enchimento da mesma forma que os pés, tá? Somente na ponta da mãozinha, na ponta, no lado oposto onde será costurado, não pode ter enchimento, tá? Que assim vai ficar só a mãozinha gordinha segurando o headphone. As unhas da mãozinha são feitas da mesma forma que o dos pés, tá? Ele é feito bem na basezinha, ali nos pontos iniciais, não da correntinha, mas os primeiros pontos baixos. Pega de um ponto para outro e faz da mesma forma que os pezinhos, tá? Um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e faz um ponto baixíssimo na alça do primeiro ponto. E depois repete isso mais 2 vezes, formando 3 unhas. E no final você faz o arremate das linhas. Assim as 2 mãozinhas ficam prontas, bem fofinhas, tá? Ele vai ficar na lateral aqui do nosso Genga. Com todas as peças prontas, vamos agora fazer a costura do Genga, tá? Então, vamos posicionar os pezinhos, eles vão ficar um pouco mais à frente que a metade do Genga, tá? Contando de baixo para cima, dá mais ou menos a 8ª volta. Uma forma mais fácil de você medir coloca o corpinho em pé na mesa e coloca os pezinhos da forma que eles encaixem bem iguaizinhos, né, na mesma posição e alfineta. A partir daí, você faz a costura, né, para poder deixar ele bem fechadinho. E se você ainda precisar e quiser, você pode passar uma cola para poder segurar bem. Eu uso uma agulha de tapeceiro do tamanho que passa a minha linha, tá, e que facilite a minha costura. Então, existem vários tamanhos de agulha de tapeceiro. Para esse fio aqui, eu uso mais ou menos desse tamanho. Eu não sei a numeração, tá? Você escolhe lá no armarinho. E eu tenho de vários tamanhos, porque eu sempre uso linhas diferentes, de tamanhos diferentes. Então, eu tenho várias. E agora, é só fazer a costura. Faça a sua costura, seu estilo de costura. E um arremate bem bonito, para poder deixar os pés no lugar certo. Já os pezinhos prontos, vamos posicionar as mãos do Genga. Contando lá do início, lá na parte de baixo do Genga, bem na lateral, no meio da lateral, você vai contar 15 voltas da costura,
do crochê do corpo, tá? Marcou essas 15 voltas, coloca, posiciona o bracinho voltado para cima, lembrando que ele vai segurar um headphone, tá? As unhazinhas voltadas para dentro, tá? Ao headphone, e a posição ele tem que ficar voltado para cima, tá? Então a 15ª volta mais ou menos no meio do corpo, e é só fazer a costura para que ele fique voltado para cima. Lembra de não costurar a pontinha da mão, só a base da mãozinha, tá? Ele tem que ficar com a pontinha solta. Se você não quiser usar o headphone, você pode costurar a mão na posição que você quiser, podendo deixar até ele imóvel. O rabinho, você vai encher ele por completo, tá? Então, pega teu enchimento e a agulha de filtragem, que vai ser ótimo para agora, para essa ocasião, tá? Coloca o enchimento no rabinho do Gengar, posiciona, e com a agulha de filtragem você vai compactar esse enchimento dentro do rabinho, o que vai facilitar e muito a sua costura, vai evitar que esse enchimento fique saindo de dentro do rabinho, até mesmo sendo puxado pela linha. Então é só pegar a agulha de filtragem e vai espetando bastante até compactar todo o enchimento. Tudo pronto? Você vai colocar o rabinho bem no centro das costas do Gengar, tá? A posição do pezinho é na mesma direção dos pés, ou seja, como ele vai ficar sentado, ele vai ter 3 pontos de apoio, os 2 pés da frente e o rabinho atrás. Então coloca ele em pé e posiciona o rabinho de forma correta, e depois é só fazer a sua costura normalmente. Chegou a vez das orelhinhas, eles vão ficar posicionados na mesma direção das mãos, bem no topo da cabeça. E você vai fazer o enchimento delas da mesma forma que você fez no rabo. Vamos posicionar as orelhas. Então, lá onde você fez o anel mágico invertido no final da cabeça, você vai contar 3 voltas em direção às mãos, tá? Posiciona a orelhinha de forma que ela fique voltada para cima e não para o lado, senão ela vai atrapalhar na hora de você encaixar o headphone, tá bom? Então, dos 2 lados, a partir do centro, 3 voltas, e deixa ele voltado para cima na mesma direção das mãos, e é só fazer a sua costura. E não lembra de um arremate bem bonito, viu? Para ele ficar bem bonitinho o nosso Gengar. Orelhas finalizadas, vamos fazer o topete do Gengar para ficar bem estiloso, bem lindo, tá? Ele vai ficar bem no meio, entre as 2 orelhas. Você conta mais ou menos 5 voltas para baixo, ou na posição que você achar
que fica melhor, mas ela fica bem direcionada no centro das duas orelhas, bem na testa dele. E o ponto é o mesmo que você fez para as mãos e os pés, né? Entra por um ponto e sai pelo outro, faz um ponto baixíssimo, duas correntinhas, duas correntinhas, volta no ponto baixíssimo de base e fecha com um ponto baixíssimo. Aqui no topete eu faço 4 repetições, tá? Para ficar um topetezinho bem bonitinho. Se você quiser, pode fazer mais também, não tem problema. O corpo do Gengar está prontinho. Na próxima parte do tutorial, eu vou ensinar a fazer a pintura do rosto e o headphone. A receita dele está gratuita lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Aguardo vocês para a próxima parte desse tutorial. Tchau, tchau!